Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária Regional. Referiu, e bem, que a negociação relativamente ao aumento do salário mínimo dá-se num quadro de negociação em concertação social. Eu peço desculpa, mas penso que seja... Já está. Houve bem assim? Está melhor? Então, eu vou recomeçar. Se mantivesse um pouco mais de silêncio, se calhar seria mais audível. Obrigada. Pronto, vou recomeçar. Senhora Secretária, penso que consegue agora. Pronto, muito obrigada. Estava a dizer que a negociação do salário mínimo dá-se em sede de negociação na concertação social. Isso decorre da lei, acontece em qualquer, seja a nível nacional, seja a nível da região autónoma dos Açores e, efetivamente, há aqui, dos pareceres que a Comissão Especializada também recebeu, refere-se que este valor concretiza o equilíbrio mínimo entre o desejável e o possível. E é com base nestas palavras que eu questiono, considerando que a região autónoma da Madeira, desde 2015, tem vindo a fazer este aumento progressivo que oscila entre os 2% e 2,5%, e nos últimos 2 anos acresce pouco mais de 3%, este ano sendo um aumento de 3,66%, coisa que nos Açores, ou valores que nos Açores superam para os 5%, e tendo em consideração os dados única e exclusivamente da região autónoma da Madeira, que passo a enunciar, relativamente à despesa total média por agregado familiar, do rendimento das famílias, 40% é para pagar habitação, 13% despesas de transporte, 11% despesas com alimentação. Sabendo que só nestes três grandes setores, digamos assim, ao nível do orçamento familiar de uma família, estamos a falar de 64% que vão para estas despesas básicas, sabendo que somos a região do país com os salários médios mais baixos, sabendo que no último balanço social publicado, 1 em cada 10 trabalhadores são pobres. 1 em cada 10. Sabendo que na região autónoma da Madeira, com os dados que ainda se estão a analisar e a levantar, a conhecer, porque a região autónoma da Madeira não tem dados conhecidos, a faixa etária que maior risco de pobreza acaba por sofrer é exatamente a população em idade ativa. São 30%. Sabendo que a taxa de esforço para comprar ou arrendar casa na região autónoma da Madeira disparou nos últimos 4 anos, penalizando principalmente jovens até aos 34 anos, a minha questão é muito simples, Senhora Secretária, é se não considera justo que na região autónoma da Madeira nós possamos, pelo menos, ir até aos 5% no aumento do salário mínimo regional. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional. Efetivamente, valorizar e dignificar os ordenados dos trabalhadores é das propostas de maior justiça que se pode trazer a esta Casa, quer para os trabalhadores, quer para as famílias, principalmente quando estamos a falar e estamos perante o agravamento do custo de vida, como temos visto ao longo dos últimos anos, principalmente dos últimos 3 anos, com as despesas do dia-a-dia, como habitação, transporte, alimentação, saúde, que, como já referi há pouco, superam os 60% daquilo que é o orçamento de um agregado familiar. Neste caso, o Governo Regional traz aqui a proposta para o aumento do salário mínimo regional para os 850 euros mensais. Como referi, houve em sede de concertação social vários entendimentos que acabam por confluir no consenso deste valor. E como também referi, ninguém aqui coloca em causa a matéria do diploma, mas sim
a ambição que ele poderia ter, porque realmente os parceiros que nós recebemos acabam por concretizar que este valor é o tal equilíbrio mínimo entre o desejável e o possível, e exatamente há um parecer que refere-nos que o valor é claramente insuficiente. A verdade é que desde 2015 acreditamos que poderá ou poderia haver outra ambição por parte do Governo Regional ao nível da negociação. Há pouco falámos dos Açores, e os Açores desde 2000 faz exatamente este equilíbrio, ou tenta fazer este equilíbrio entre a retribuição mínima mensal garantida e o aumento dos custos de insularidade que padecem os açorianos, da mesma forma que os madeirenses e os porto-santenses também padecem. Este ano teremos um aumento então de 30 euros face ao salário mínimo nacional. Mais uma vez, e de forma reiterada, aquilo que nós teremos em conclusão final é que os madeirenses e os porto-santenses vão ser prejudicados aqui face à região autónoma dos Açores. É uma situação paradoxal, porque realmente a Madeira tem o custo de vida mais elevado, a Madeira não aplica o diferencial fiscal dos 30% a que tem direito. Na Madeira nós temos, como vimos há pouco, em termos de peso para arrendamento e para aquisição de habitação, uma ponderação muito superior e até das mais elevadas do país. Portanto, tudo isto prejudica, e a verdade é que 11 euros a mais mensalmente numa família, por trabalhador, é um valor que se torna importante quando é para pagar despesas do dia-a-dia. Obviamente que o JPP, e dizendo isto, não se opõe ao aumento do salário mínimo nacional, regional, mas acreditamos que aqui a ambição tem de ser maior por parte do Governo Regional. Caso contrário, nós vamos continuar em 2024 com esta diferença entre insulares de primeira e insulares de segunda, onde os madeirenses e os porto-santenses são os principais prejudicados, mas acreditamos que aos poucos e de forma progressiva ao longo dos anos consiga haver um maior e um melhor esbatimento desta diferenciação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui, muito rapidamente, e no decurso da intervenção da Sra. Deputada Cláudia Perestrelo, apenas para dizer que reconhecemos, obviamente, o esforço que tem sido feito ao nível da negociação, mas não podemos considerar que estes 850 euros sejam um valor justo e que respondam efetivamente às necessidades da população da Madeira e do Porto Santo, que recebem um salário mínimo regional, quando nós temos tantos indicadores que nos mostram as dificuldades, as enormes dificuldades pelo qual passam as famílias. Justo sim seria, o mais justo sim seria, tal como acontece nos Açores, e por decreto legislativo regional, haver um valor fixado para que o aumento do salário mínimo regional fosse feito dentro de uma percentagem que tentasse responder o máximo possível àquilo que são os custos de insularidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Fernandes, eu compreendo perfeitamente o seu incómodo quando se começam a ouvir números que deveriam de nos envergonhar e que nos envergonham, mas que para o PSD, pelos vistos, não envergonha. O que é lamentável, profundamente lamentável, porque quando ouvimos os números que o Sr. Deputado Carlos Fernandes refere, parece que nós estamos num autêntico mar de rosas ou numa quinta de rosas, o que não é verdade. Porque a população passa todos os dias imensas dificuldades quando recebe pouco mais de 800 euros, isto quando estamos a falar de pessoas que recebem um salário mínimo regional para fazer face às despesas do seu dia-a-dia. Portanto, Sr. Deputado, eu sei que incomoda, eu sei que é difícil ouvir, mas eu vou ter que voltar a repetir, porque ainda tenho tempo.
A Madeira está na cauda do país quando se fala de risco de pobreza e de exclusão social. E falar de risco de pobreza e exclusão social significa que estamos a falar daquilo que é o desenvolvimento do país. O desenvolvimento de um país não pode ser apenas medido pelo PIB ou por indicadores económicos. A dimensão social é fundamental, este equilíbrio, para que nós tenhamos efetivamente um desenvolvimento ou um modelo de desenvolvimento económico que seja o mais favorável possível para a região e para um país. Quando olhamos para a população em situação de maior vulnerabilidade, nós temos que cerca de 20 mil trabalhadores, 20 mil pessoas em risco de pobreza, são pessoas que integram exatamente residentes em idade ativa. Novamente reforço que falar em pobreza e exclusão social, ou falar em trabalhadores neste caso, é dizer que uma pessoa trabalhadora em cada 10 é uma pessoa pobre. Isto é vergonhoso e isto é profundamente lamentável. Mas, quando nós olhamos para o rendimento de uma família, 64% da despesa dessa família diz respeito a despesas do seu dia-a-dia. Desde casa, água, luz, gás, falamos de, por exemplo, alimentação, transporte. Portanto, Senhor Deputado, nós não estamos aqui a branquear a verdade com números. Estes números são factos, isto é real, isto é a vida das pessoas no seu dia-a-dia. E mais, ainda há poucos dias, tivemos aqui um conferencista, Dr. António Saraiva, que dizia: nós somos um país um país pobre com impostos de rico. Muito bem, Sr. Deputado, eu diria que nós somos uma região pobre com impostos para ricos. E quem paga, principalmente, são estas famílias. É a classe trabalhadora, é a classe que pouco recebe e muito paga. Isto é profundamente injusto quando nós temos toda a possibilidade, e o Governo Regional tem a possibilidade de aplicar, por exemplo, o diferencial fiscal, e temos aqui uma prova clara quando o previsto para 2024 é arrecadar 601 milhões só para o IVA, Sr. Deputado. Isto é lamentável, isto é vergonhoso, o Governo Regional não trabalhar em todas as frentes para diminuir o custo de vida das famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Fernandes. Ponto 1, isto, como já dissemos tantas vezes, é uma Assembleia Regional. Mas, se formos olhar para as especificidades municipais, veja-se e considere aquilo que tem sido o pioneirismo do JPP em várias frentes, para além de considerar, por exemplo, 10 anos a sustentar aquilo que tem sido os aumentos da água por parte da ARM e não fazer refletir no bolso do contribuinte, que é uma despesa necessária, básica para qualquer família. Isto é apenas um exemplo. Pode colocar aqui, por exemplo, pode dizer-nos, no caso do Funchal, o que é que vai acontecer, Sr. Deputado? Obrigada.